Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichora da Silveira, este é o canal Resenha Forense, de volta aqui com o nosso curso de Júri, Tribunal do Júri, aula número 2. Deixa eu só alcançar a garrafa aqui do cafezinho antes de começarmos. Curta o vídeo, se inscreva no canal, divulga aos seus amigos, enfim, eu agradeço essa contrapartida aí porque o curso é gratuito e tem um material para vocês aí, PDF aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o canal no Apoia-se, link aqui embaixo, e também em outras plataformas de apoio, como Vaquinha, link aqui embaixo também. E seja membro, também link aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Aula 2, intitulada Pronúncia, Impronúncia, Desclassificação Delitiva e Absolvição Sumária. Deixa eu pegar o cafezito aqui e vamos que vamos. Item 1 da aula de hoje, introdução, como sempre o PDF na descrição do vídeo, o link está ali. É rotineira a afirmação doutrinária segundo a qual o júri, procedimentalmente, perfaz um rito bifásico ou escalonado. Se é bifásico é porque tem duas fases, né? Tão simples quanto parece. E isso faz o rito do júri, segundo Guilherme Madeira Desenho, ser um dos mais ricos procedimentos previstos no CPP. Na primeira fase do júri, a jurisdição se movimenta para captar a alegação fática do titular da ação penal, vislumbrando-a numa instrução bastante razoável que sinalizará com muita segurança se há indicativos de autoria e de materialidade delitiva. É uma cognição muito mais acentuada que aquela desfechada quando de um recebimento da denúncia, por exemplo. Já houve citação, defesa, audiência de instrução, laudo, etc. Já há mais segurança para cravar que fulano, talvez, tenha cometido um crime doloso contra a vida. Logo, terá de ser julgado pelo colegiado leigo, como exige a Constituição da República. Pois bem, nesta primeira fase, há o que se denomina sumário da culpa. Tá? Essa nomenclatura é muito comum na doutrina por aí. Ou iudicium accusationis. É um juiz togado que dirá se um caso será ou não submetido ao júri. E há um sentido político prático detrás da primeira fase. Faz sentido. Eu sei que parece estranho ter de chancelar, né? O leigo olha isso e fala, mas é óbvio, né? O sujeito matou alguém. Mas existe um sentido prático por trás disso, né? Essa medida é muito útil e muito acautelatória, talvez, justamente para evitar que pessoas para as quais a lei reconhece a justificação da conduta, uma legítima defesa, um estado de necessidade, por exemplo, sejam encaminhadas ao tribunal do júri, correndo o risco de eventualmente serem condenadas, dependendo da qualidade da atuação das partes em plenário, como explica Eugênio Pacelli, Eugênio Pacelli. A ideia da necessidade, então, de uma decisão de pronúncia acaba sendo, portanto, a de impedir que o inocente seja submetido aos riscos do julgamento social irrestrito e incensurável, como escreveu Vicente Greco Filho. Evita-se colocar alguém no banco dos réus sem que haja o mínimo de elementos apontando que o indivíduo tenha realmente praticado um fato ou que o indivíduo tenha agido ilicitamente com a sua conduta, certo? Neste sentido, Norberto Avena. E disso tudo, meus amigos, resulta que a sentença de pronúncia é extremamente enxugada. Não cabe ao magistrado da primeira fase julgar a causa em si. Se reconhecer que há, no plano ôntico, um crime de homicídio, então o fará de maneira seca, abre aspas. Em tese, fulano da Silva preencheu dolosamente a tipicidade objetiva do artigo 121 do Código Penal, por exemplo. Só isso. E isso não significa um condeno fulano. Quem condena de fato é o júri, não é? É o Tribunal Popular. É a maioria mínima e secreta de 4 jurados. Essa autorização popular, portanto, autorizará ao magistrado togado, aquele que preside a sessão do júri, redigir a sentença, né, o decreto condenatório, e, portanto, a dosimetria da pena, né, a aplicação trifásica, é do juiz que preside a sessão do júri. Alguns pontos são definidos pelo conselho de sentença, por exemplo, se há ou não uma qualificadora, e outros são definidos pelo próprio
juiz que preside a sessão, por exemplo, a incidência ou não de alguma agravante invocada em plenário. Aliás, o júri não se confunde com o assim chamado escabinado, como explica Fernando da Costa Tourinho Filho, que escreve o seguinte: a diferença entre júri e escabinado é bem notável. Naquele, ou seja, no júri, apenas os cidadãos decidem sobre o crime, respectiva autoria, causas de justificação, de ilicitude, de culpabilidade e de aumento ou diminuição da pena, enquanto a dosagem desta fica a cargo do juiz-presidente. No escabinado, juízes togados e leigos não só julgam, como inclusive fixam a pena. Havia, também, em outros países, o assessorado. O voto do assessor, com quem os jurados procuravam instruir-se, era apenas consultivo. Muito bem, indo adiante. A primeira fase do procedimento do júri é ligeiramente diferente do procedimento criminal mais estudado, certamente mais estudado por todos nós, que é o procedimento comum, né? Que vocês estudam na graduação e no dia a dia, quem faz estágio aí, com certeza vê de perto, né? E aí eu fiz uma tabelinha no caderno, inspirada na boa Suma de Renato Brasileiro de Lima, comparando um e outro procedimento naquilo que há realmente uma diferença relevante. Claro que o Renato Brasileiro aprofunda nesse ponto, mas eu fui mais sucinto, mais didático talvez, e coloquei uma tabela ali com 2 colunas. Eu vou tentar reproduzir no vídeo. Ó, vamos ler junto. Primeiro eu vou ler a parte esquerda da tabela e depois a parte direita, e assim nós comparamos respectivamente o procedimento comum à esquerda com o procedimento do júri à direita. Vamos lá? Primeiro ponto, né? Procedimento comum. Não há previsão legal de oitiva do MP após resposta à acusação pela defesa. E no procedimento do júri, o artigo 409 do Código de Processo Penal diz: apresentada a defesa, o juiz ouvirá o MP ou o querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Então tem essa réplica aí, né? É como se fosse a impugnação à contestação no processo civil dentro do júri, tá? O que não acontece no procedimento comum. A segunda diferença é a seguinte, ó: no procedimento comum, a absolvição sumária observa o artigo 397 do CPP. E no procedimento do júri, a absolvição sumária observa o 411, parágrafo 9º do CPP. Ela só ocorre após a audiência de instrução. O rol da absolvição sumária do júri é o do artigo 415. Alguns doutrinadores defendem a utilização do 397 no júri, mas isso na prática não pegou muito não. A jurisprudência até não chancela essa tese, tá? A absolvição sumária do júri é a do júri, a absolvição sumária do procedimento comum é do procedimento comum, simples assim. Outra diferença interessante, ó. No procedimento comum, nós temos expressa previsão para requerimento de diligências após a instrução, artigo 402 do CPP, enquanto que não há previsão similar para o júri, né? Bastante interessante também essa diferença. Outro ponto. Nós temos previsão legal, né, no procedimento comum de possibilidade de substituição das alegações orais por memoriais. É o que consta expressamente em lei. Enquanto que no júri não há previsão similar, embora na prática isso ocorra até com frequência, eu diria que absoluta, né? Sempre, na prática, as alegações finais orais são substituídas por memoriais. Advogados e promotores de justiça até preferem assim, e realmente é mais fácil trabalhar, né? Não é muito simples você fazer uma alegação final, uma peça importantíssima dessa, oralmente, né? É melhor ter um tempinho para estudar no gabinete, no escritório. Então, é uma boa prática substituir a alegação oral pelo memorial escrito. Outro ponto do procedimento comum, né? Se não for possível a absolvição sumária, a audiência ocorre em no máximo 60 dias. Claro que essa regra é violada na prática, mas é o que diz o 400 caput do CPP. E no júri nós temos o seguinte, ó: ouvida a acusação sobre as preliminares e documentos contidos na resposta à acusação, o juiz tem de determinar inquirição de testemunhas e diligências requeridas pelas partes em no máximo 10 dias. É o artigo 410 do Código de Processo Penal. E, finalmente, última diferença aí, né? A falta de alegações finais pela defesa no procedimento comum nulifica o processo. E, curiosamente, o mesmo não ocorre no júri, né? Onde a falta de alegações finais pela defesa na primeira fase do rito do júri não gera invalidade pessoal. Obviamente errei aqui, né? Não gera invalidade processual. Alguém poderia perguntar por quê, e a resposta estaria na jurisprudência, né? Tem até um rodapé aqui, ó, na nota 47, onde eu coloquei julgados, né? Olha só, 2 julgados interessantes. O não oferecimento das alegações finais
constitui adequada tática da acusação e da defesa deixarem os argumentos de que dispõem para apresentação no plenário, ocasião em que poderão surtir melhor efeito por não serem previamente conhecidos pela parte adversária. Aí eu citei o STF no HC 103.569 do Ceará. E um segundo julgado nesse sentido, esta corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que as alegações finais não são peça essencial nos julgamentos perante o tribunal do júri, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito. STJ, agravo regimental no ARESP 480-148 do Pernambuco. Então, um julgado do STF e um do STJ, né, posição segura, firme na jurisprudência, e a gente observa isso na prática mesmo. Segundo ponto aí do caderno, mutatio libelli no júri. E aqui não vai passar vergonha, hein? Eu já vi aluno e até advogado falando mutatio. Tá errado, tá? Latim, mutatio libelli, tá, pessoal? No júri. Não vai falar em espanhol, não. Mas vamos lá, isso que eu não tenho muita moral para falar de pronúncia de palavras, né? Sempre erro aqui, mas mutatio libelli realmente dá para ter alguma certeza. Após o desfecho da dilação probatória da primeira fase, é possível que o promotor de justiça, antes das alegações finais, manifeste a aplicabilidade do artigo 384 do Código de Processo Penal, que é a mutatio libelli, consoante parágrafo 3º do artigo 411 do CPP também. Sendo assim, caso o MP entenda, agora com a instrução, que é cabível uma nova definição jurídica do fato, ele deverá aditar a denúncia em até 5 dias. Por exemplo, a denúncia narrava um fato que se amoldava ao homicídio simples, artigo 121, caput do Código Penal. Com a instrução, constata-se um motivo torpe, que qualifica o crime, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. A denúncia deve ser aditada de maneira que a peça acusatória passe a constar o fato a ser imputado contra o réu. Ou melhor, de maneira que na peça acusatória, né, passe a constar o fato, né, a narração fática da torpeza que vai ser imputada contra o réu. Essa é a ideia. E veja que eu estou falando do fato e não da qualificação tipológica descrita na denúncia. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Na prática, o usual aqui antes de eu falar disso da prática, eu escrevi o seguinte no caderno. A denúncia deve ser aditada, como eu falei, né, de maneira a constar da peça acusatória a narrativa fática. Ok. Pela lei, a regra é que o aditamento seja feito oralmente, ao final da audiência de instrução, com redução a termo. Mas na prática, agora sim, o usual é abrir vista ao parquet, né, ao MP, que de seu gabinete, né, com conforto e até com mais prudência, fará o aditamento. O defensor do réu será intimado, naturalmente, em 5 dias, para ter ciência da mutatio, né? O juiz, ao admitir o aditamento, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para a continuação da audiência, com a inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento, até porque agora nós temos um novo fato imputado contra o réu e sobre ele deve se defender. É o parágrafo 2º do artigo 384 do Código de Processo Penal. Ademais, o aditamento autoriza o arrolamento de até 3 testemunhas por cada parte, parágrafo 4º do dispositivo agora estudado. Frise-se agora, e no entanto, que não se admite a mutatio libelli na segunda fase do procedimento bifásico do júri, como diz Renato Brasileiro de Lima, e essa é, por sinal, a posição do STF, como se lê da ementa que eu vou mostrar aqui para vocês agora. É o HC 82.980 do DF. O procedimento do júri, marcado por 2 fases distintas e procedimentos específicos, exige a correlação obrigatória entre a pronúncia libello e quesitação. Correlação essa que decorre não só da garantia da ampla defesa e do contraditório prévio, que não pode ser surpreendido com nova imputação em plenário, mas também da necessidade de observância à paridade de armas entre acusação e defesa. Daí a impossibilidade de alteração, na segunda fase do júri, iudicium causae, das teses balizadas pelas partes na primeira fase, iudicium accusationis, não dispondo o conselho de sentença dos amplos poderes da mutatio libelli conferidos ao juiz togado. Muito bem, item 3 do caderno da aula de hoje.
emendatio libelli. Eu falei da mutatio, agora eu vou falar da emendatio libelli na primeira fase do júri. Como é que funciona? Olha, não há controvérsia doutrinária sobre a possibilidade de se proceder com a emendatio libelli na pronúncia, tá? É o que diz Renato Brasileiro de Lima, e realmente, do que eu conferi na doutrina, não existe essa discussão. Neste caso, o juiz, sem modificar a descrição fática constante da denúncia, simplesmente atribui uma definição jurídica diversa. Isso é possível, ainda que, em consequência, ele tende a aplicar uma pena mais grave. É o artigo 383 caput do Código de Processo Penal. Como assim, Marcelo? Por que isso é possível? É que ao acusado foi dada a oportunidade de defesa de uma narração fática. Entende-se que a defesa se faz contra uma imputação fático-jurídica e não contra um jato de tinta da peça acusatória, da folha sulfite ou do PDF lá que consta dos autos, que captura a infração legal no artigo A ou B. Tá? O que importa é a narração fática. Se a denúncia disser, por exemplo, olha, ele cometeu um homicídio qualificado pela torpeza e por equívoco o promotor escreveu artigo 121 caput do Código Penal, não tem problema, o juiz pode proceder aqui com emendatio libelli, que não se confunde, portanto, com a mutatio libelli. Olha o nome, né? Mutatio libelli, você está mudando o fato. Na emendatio, você está só fazendo uma emendazinha ali no libelo. Pensa assim que fica fácil, tá? Ajuda bastante. Eu nem vou entrar no mérito disso ser ou não possível, a doutrina às vezes é até meio chata com essa discussão, eu não vou me aprofundar. Até porque na prática, mutatio e emendatio a gente vê direto e vamos que vamos, tá? Embora este curso aqui, agora que vocês assistem, seja focado no procedimento do júri, convém realizarmos aqui um juízo comparativo, né, nessa altura, entre a emendatio libelli de um lado, artigo 383 do CPP, e a mutatio libelli do outro, artigo 384 do CPP. Eu coloquei no caderno, gostaria de ler com vocês. Ó. Na emendatio libelli, o fato está descrito, enquanto que na mutatio libelli o fato não está descrito na peça acusatória, na inicial acusatória, na denúncia. Na emendatio libelli, ou melhor, a emendatio libelli pode acontecer, pode ocorrer, é um fenômeno observável no primeiro ou mesmo no segundo grau de jurisdição, né? No juízo de primeiro grau, ou no tribunal, não tem problema. E a mutatio libelli é diferente, ela só ocorre no primeiro grau de jurisdição. Tanto que há uma súmula, né, um enunciado de súmula da jurisprudência dominante do STF que diz: não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou na queixa. Próximo ponto. A emendatio libelli pode acontecer numa ação penal pública, numa ação penal pública ou numa ação penal privada, não tem problema. Enquanto que a mutatio libelli acontece na ação penal pública ou na ação penal privada subsidiária da pública. Por fim, uma última diferença, né? Na emendatio libelli pode acontecer o seguinte, o juiz pode condenar por crime mais grave sem ouvir ninguém, porque no sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da imputação fática e não da imputação da imputatio iuris, de modo que a inclusão de uma qualificadora pelo magistrado narrada na denúncia, preste atenção nisso, mas não descrita na imputação pelo parquet, não implica nulidade por se tratar apenas de uma emendatio libelli. Para quem quiser depois, STJ, agravo regimental no agravo, 1.130.380 do Estado de Minas Gerais. E na mutatio libelli, o MP tem que aditar a denúncia, né? Porque você já está mudando o fato narrado. E se o promotor não promover o aditamento, o juiz deve aplicar o famoso artigo 28 do Código de Processo Penal. Decisão da pronúncia, item 4 do caderno da aula de hoje. Pronúncia, meus amigos, é o nome que se dá à decisão interlocutória mista não terminativa da primeira fase do Tribunal do Júri. Nesse sentido, por exemplo, Fernando da Costa Tourinho Filho. É decisão interlocutória e não sentença porque não há resolução do mérito, embora haja um mérito enxugado, digamos, né, indicativos sérios de autoria e materialidade de um crime doloso contra a vida. Tem mérito, embora ele seja enxugado, né? Ou seja um mérito diverso da condenação ou não do réu. É uma decisão mista porque só é vocacionada ao desfecho de um iter procedimentalístico,
Não se trata de condenação, nem de absolvição, logicamente. É decisão não terminativa porque não extingue o processo. Tanto é assim que não é acobertada pela coisa julgada, embora tenha alguns efeitos preclusivos importantes. Por isso, Renato Brasileiro de Lima critica a redação do artigo 428 do Código de Processo Penal, que fala do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Há aí claro equívoco, pois a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, como diz o nosso processualista. Ela tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão pro iudicato, podendo o conselho de sentença decidir contrariamente àquilo que restou assentado na pronúncia. Reitero aqui, é a lição de Renato Brasileiro de Lima. Para quem também quiser escrever no caderno, pro iudicato, escreve-se no português, digamos assim, pro judicato, tá? Com J. O artigo 413 caput do Código de Processo Penal deixa claro o conteúdo de uma decisão de pronúncia. O dispositivo diz, abre aspas, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como dito na introdução aqui do nosso curso, trata-se de uma peça judicial extremamente enxugada. Analisa-se se há ou não indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade. Só isso. Esses requisitos são cumulativos. Na falta de um deles, o juízo deve decidir pela impronúncia, como escreve Guilherme Madeira Desenho. Não cabe ao magistrado da primeira fase julgar a causa em si. Se reconhecer que há, no plano ontológico, um crime de homicídio, então o fará de maneira seca. Em tese, fulano da Silva preencheu dolosamente a tipicidade objetiva do artigo 121 do Código Penal, por exemplo. E isso não significa, repito, um condeno fulano, nem um absolvo fulano, tá? Quem condena de fato é o júri, ou seja, maioria mínima e secreta de 4 jurados. Esta autorização popular, então, autoriza o juiz togado a redigir o decreto condenatório do réu e fazer, então, a dosimetria da pena. De fato, a decisão de pronúncia não exige certeza cabal, digamos assim, né? Não é, afinal, um decreto condenatório, não é a sentença condenatória. É uma decisão que assegura a presença de indícios sérios de autoria e de materialidade, tanto que já teve instrução, né? Já teve audiência, por exemplo, laudo, enfim. E esses indícios, né, são sérios o bastante para imputar a prática de um crime doloso contra a vida e autorizar o exame pelo tribunal do júri. Aliás, eu recomendo a leitura de uma decisão de pronúncia que eu coloquei em link aí no caderno, né? Notem aí, eu vou tentar colocar na tela e passar rapidamente, mas batam os olhos aí, né? Vejam vocês como a magistrada manteve o seu grau de cognição limitado aos elementos que sinalizavam a autoria e materialidade. Nada mais, bem seco, é só isso mesmo. Dentro de tudo isso, aponta-se no parágrafo 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação de materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Embora o papel do juiz seja aqui bastante facilitado, entre aspas, porque a sua fundamentação é simples, entre aspas, a sua responsabilidade é gigantesca, tá? É um fardo pesado, por assim dizer. Mas ela é temperada, também diga-se a verdade, com a responsabilidade do parquê e da própria defesa. Se o juiz deixar de inserir uma qualificadora ou uma majorante própria do tipo penal imputado ao réu, haverá preclusão temática e o assunto sequer será pautado na votação para o conselho de sentença, posto que o parágrafo único do artigo 482 do CPP aduz o seguinte, abre aspas, os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia, olha aí, ó, grifa no seu vademecum, ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes. Nas palavras de Eugênio Pacelli, a pronúncia é a delimitação quase integral da matéria a ser submetida ao julgamento em plenário. Enfim,
A pronúncia vincula a acusação em plenário. Desta forma, não poderá a acusação sustentar nenhuma qualificadora, por exemplo, que não tenha constado da pronúncia. Então, o MP tem que tomar cuidado aqui. Esta limitação não se aplica à evidência quanto às agravantes, na medida em que possuem regra específica. O juiz irá analisar as agravantes que tenham sido sustentadas em plenário. Artigo 492, inciso 1º, a linha B do Código de Processo Penal, como escreve Guilherme Madeira Desen. A única majorante que pode constar da pronúncia é a da... Desculpa, a única minorante, tá? Não majorante, minorante, obviamente, que pode constar da pronúncia é a tentativa, né? Que é uma minorante, artigo 14, inciso 2º do Código Penal, já que ela perfaz um tipo penal por extensão. A parte final do parágrafo 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal realmente falou somente de circunstâncias qualificadoras e de causas de aumento de pena. Ademais, o artigo 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal aponta que o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena. A pronúncia é uma decisão seca, como eu já falei. E aí, eu coloquei no nosso caderno uma passagem muito esclarecedora de Guilherme Madeira Desen sobre o assunto. Ele escreveu: o juízo de cognição do magistrado no âmbito da decisão de pronúncia e a sua expressão na decisão deve ser objeto de cuidado. Isto porque, caso o magistrado se exceda na decisão de pronúncia, haverá nulidade, por aquilo que ficou conhecido como eloquência acusatória. Desta forma, não é dado ao magistrado utilizar expressões adjetivadas como mau, frio ou calculista, por exemplo. Nem mesmo poderá o magistrado utilizar expressões peremptórias. Isso porque os jurados receberão a pronúncia e o seu conteúdo... Isso porque os jurados receberão a pronúncia e o seu conteúdo poderá, nesta situação, influir indevidamente nos ânimos, ou melhor, no ânimo dos jurados. Desta forma, não é dado ao magistrado utilizar expressões como a tese da defesa é impossível ou a tese da defesa é absurda. Tão séria é essa questão, meus amigos, que se houver exagero, né, na linguagem, o STJ exige que outra decisão seja proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente. Para quem quiser, STJ HC 308-047 de São Paulo. A mesma seriedade se impõe no tocante à exclusão de alguma qualificadora. Só as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas do decisum da pronúncia, como decide o STJ, HC 95731 do Rio de Janeiro, para quem quiser estudar o julgado também. Recentemente, o STF cravou o seguinte: ainda que se considerem os elementos indicados para justificar a pronúncia em segundo grau e se reconheça a existência de estado de dúvida diante do lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e absolutórios, igualmente a pronúncia se impõe. Isso porque, se houver dúvida sobre a preponderância de provas, deve ser aplicado o indúbio pro réu, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 42, inciso 57, e Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 8.2, além disso, Código de Processo Penal, artigos 413 e 414. Para quem quiser, é o informativo 935 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o STF asseverou que a decisão de impronúncia não impede o oferecimento de nova denúncia se surgirem novas provas. Código de Processo Penal, artigo 414, parágrafo único. No caso de eventual conexão com outra infração, por exemplo, homicídio doloso mais furto, tá? O juiz não entrará no mérito do crime conexo. No caso aqui do exemplo, furto, obviamente. Isso porque a infração conexa será automaticamente remetida à análise do júri, haja ou não prova da materialidade, presentes ou não indícios suficientes de autoria ou de participação. Então não há pronúncia quanto ao crime conexo. Ele está conexo, ele vai para o júri e o júri julga. Para quem quiser, ou melhor, eu acabei de ler aqui a lição de Renato Brasileiro de Lima. Se o juiz verificar, quando da decisão da pronúncia ou da impronúncia, conforme a situação, a presença de indícios de autoria ou participação de mais pessoas, além daquelas já denunciadas, poderá determinar o retorno dos autos ao Ministério Público
para a aplicabilidade do artigo 80 do Código de Processo Penal, segundo o 417 deste diploma. O artigo 80 do CPP é aquele que diz o seguinte, ó, será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Sendo assim, ao órgão ministerial se apresentam duas possibilidades, a serem adotadas no prazo de 15 dias. E agora estou lendo aqui a passagem de Renato Brasileiro de Lima. As possibilidades são, letra A, pode o MP aditar a peça acusatória para incluir coautores e partícipes, e letra B, já foi a letra A, agora a letra B, verificado não ser recomendável o aditamento que acarretaria reabertura da instrução probatória, podendo implicar em constrangimento ilegal ao acusado preso por conta de excesso de prazo, é possível o oferecimento de outra peça acusatória, instaurando-se processo penal diverso contra os demais coautores e partícipes. A pronúncia, meus amigos, é um fato jurídico processual que espraia efeitos importantíssimos. Alguns deles aqui, ó. Letra A. Ela sujeita o réu a julgamento diante do tribunal do júri. Letra B. Ela recorta a cognição máxima do plenário, que lhe dará com quesitação adstrita aos seus termos, como eu já falei. Letra C. Há saneamento geral das nulidades relativas não reclamadas até então, artigo 593, inciso 3º, a linha A do Código de Processo Penal. Letra D. A prescrição da pretensão punitiva sofre interrupção, artigo 117, inciso 2 do Código Penal, lembrando aqui o enunciado da súmula 191 número 191 da súmula da jurisprudência dominante do STJ, de acordo com a qual a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime, isso é muito importante, tá? Letra E. Fica impossibilitada com a preclusão a sua modificação, em regra, embora seja possível, excepcionalmente, em caso de circunstância superveniente que altere a classificação do crime, que o juiz ordene remessa dos autos ao Ministério Público para observância, então, da mutatio libelli que a gente já estudou hoje. Marcelo, e a intimação da pronúncia, como é que funciona? Olha, é obrigatória a intimação do demandado, né, do réu, acerca da decisão de pronúncia, claro. O assunto é versado pelo artigo 420 do Código de Processo Penal, segundo o qual a intimação da decisão de pronúncia será feita, inciso 1º, pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público, inciso 2º, ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do MP, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370 deste Código. Acrescenta o parágrafo único que o acusado solto que não for encontrado será intimado por edital. Note você que me assiste que a possibilidade de intimação por edital pressupõe que o acusado esteja solto, obviamente. Se o acusado estiver preso, é evidente que a sua intimação deverá ser pessoal, reputando-se nula a eventual intimação da pronúncia por edital, independentemente da unidade da federação em que estiver recolhido, como escreve Renato Brasileiro de Lima. Sobre este assunto, já se decidiu no STJ que a apresentação do termo de recurso ao réu não é requisito essencial à sua intimação da decisão de pronúncia, não ensejando, portanto, a ausência desse documento causa de nulidade, notadamente quando há advogado constituído que, embora regularmente cientificado, não interpôs o recurso voluntário, tanaloso julgado, STJ RHC 61365 do Estado de São Paulo. Em suma, então, primeiro ponto, o réu é intimado pessoalmente, né? Essa é a regra, e ele pode ser intimado por edital, desde que não encontrado pessoalmente e, claro, desde que não esteja preso. Essa é a regra da intimação do réu contra a pronúncia, ou melhor, da pronúncia. O defensor nomeado, segunda regra, né? O defensor nomeado é intimado pessoalmente. Terceira regra, o defensor constituído é intimado com a publicação no Diário Oficial, né? No DO. Quarta regra, o advogado do assistente, do assistente de acusação é intimado com a publicação no DO também, no Diário Oficial. E o MP, o promotor de justiça, a última regra, é pessoalmente intimado, né? É uma garantia institucional. Lembrando ao final aqui que contra a pronúncia admite-se rese, né? Recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Próximo ponto do caderno, item 5, a decisão da impronúncia.
Segundo aponta o artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz, caso não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, fundamentadamente impronunciará o acusado, é o caput. O artigo 416 trata a impronúncia como sentença, contra a qual é cabível o recurso de apelação. Mas a doutrina defende que esta decisão, na verdade, constitui decisão interlocutória mista terminativa, já que não aprecia o mérito, não diz se o acusado é ou não inocente. Sendo assim, não produz coisa julgada material. Há somente coisa julgada formal, como escreve Renato Brasileiro de Lima. Creio que a crítica não é pertinente, com todo respeito. Sentenças são sentenças. Como explica José Frederico Marx, aliás, no sentido que eu defendo, a impronúncia é sentença de absolvição da instância, porque desvincula o réu do processo e da persecutio criminis, da relação processual e da litispendência e seus efeitos. Não se deve confundir, porém, essa forma de absolvição de instância do instituto do procedimento inquisitivo, também denominado de absolutio ab instantia. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. É o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal. Se houver infração conexa, a preclusão da impronúncia no crime doloso contra a vida simplesmente faz com que os autos sejam remetidos ao juízo competente para o crime conexo ainda não examinado. Então, por exemplo, a denúncia narrava um homicídio doloso e um furto. O juiz impronuncia o réu no homicídio. E só poderia ser no homicídio mesmo, porque ele não vai falar do furto. Sobra o furto, como eu falei. Se o juízo da primeira fase do júri não for o competente para o furto isoladamente considerado, os autos serão remetidos para o órgão jurisdicional competente. Marcelo, e despronúncia, né? Eu já vi isso aí na doutrina. O que é despronúncia? Olha, a despronúncia ocorre quando uma anterior decisão de pronúncia é transformada em impronúncia em virtude da interposição de um recurso em sentido estrito. É o que diz Renato Brasileiro de Lima. Em outras palavras, dá-se o nome de despronúncia para a decisão de impronúncia tomada pelo juiz em juízo de retratação do recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia ou, caso o tribunal dê provimento a este recurso em sentido estrito, para impronunciar o acusado, como também diz Guilherme Madeira Desen. Por exemplo, o juiz pronuncia o réu na primeira fase do júri. O acusado interpõe um rese, né, um recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 4º do CPP. O órgão jurisdicional ad quem percebe que a decisão foi equivocada, reformando-a para uma impronúncia. Nada impede que haja despronunciamento pelo próprio juízo pronunciante, ao qual é legalmente reservada a possibilidade de retratação quando da interposição do rese, né, do recurso em sentido estrito. Alguns alunos mais novos perguntam, Marcelo, o que é rese, né, com S? Rese. Rese é a abreviação para recurso em sentido estrito, tá? É muito comum na prática. Neste caso, admite-se a interposição de apelação pela parte prejudicada, porque uma despronúncia é, a rigor, decisão de impronúncia, enquadrável no artigo 416 do Código de Processo Penal, que faz menção ao recurso de apelação, né? Uma pergunta. Quem pode apelar contra a decisão de despronúncia? A pergunta pode parecer óbvia para quem responder de imediato que terão legitimidade para a interposição desta apelação o querelante e ou o Ministério Público, o que não está incorreto, perfeito, né? Mas a verdadeira pergunta é a seguinte: e o assistente de acusação poderá apelar, neste caso? A resposta é positiva. E há justificativa jurídica para tanto. No caso, cabe apelação e não rese. E a apelação do assistente é subsidiária em relação ao recurso do parquet, de maneira que o assistente não pode recorrer se ficar comprovada a inércia do promotor de justiça. Caso esteja habilitado, o assistente terá 5 dias para apelar. Se não estava habilitado, terá um prazo de 15 dias. É a lição de Renato Brasileiro de Lima, que ainda lembra do enunciado 448 da súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que diz: o prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do MP. Eu fiz a pergunta, né? Quem pode apelar contra a decisão de despronúncia? Na verdade, a pergunta é: quem pode apelar contra a decisão de impronúncia, né? Deixa eu corrigir o caderno aqui. Mas também dá na mesma, porque a impronúncia também é
ou melhor, a despronúncia também é uma impronúncia, mas é melhor colocar, né? Quem pode apelar contra a impronúncia? Pronto, está corrigido. Finalmente, há quem diga que a defesa poderia recorrer contra a impronúncia. Eu nunca vi isso na prática, tá? Mas o Fernando o Fernando da Costa Tourinho Filho discorda até, e ele argumenta o seguinte, ó: a defesa, ao que parece, não teria legítimo interesse em recorrer dessa decisão. E aí ele pergunta retoricamente, né? Recorrer para quê, né? Para conseguir uma absolvição sumária, que aí teria força de coisa julgada? Talvez, né? Teria sentido pudesse contrariar a decisão e afirmar que o fato realmente houve, que o réu foi o seu autor, mas agiu em legítima defesa. Esquisito, né? Realmente esquisito. Enfim. Sexto ponto da aula de hoje. Possibilidade de desclassificação do delito. Então a gente já viu a pronúncia e a gente já viu a impronúncia. Agora a gente vai ver a desclassificação do delito, que é uma terceira decisão possível. Depois da instrução, né? Pode acontecer, naturalmente, que o juiz, melhor dizendo, né, que o juiz, agora com a dilação probatória formalizada nos autos, convença-se que não há um crime doloso contra a vida. A situação aí vem prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal, cujo caput prescreve que, abre aspas, quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do 74 deste Código, ou seja, crimes de competência do júri, homicídio, infanticídio, etc., consumados e tentados, tanto faz, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Note você que me assiste aqui que a desclassificação só poderá ser utilizada quando o magistrado se convencer de que não se trata de um crime doloso contra a vida. E isso a doutrina chama de... Tanto que a doutrina chama isso, melhor dizendo, de desclassificação própria. Se o juiz entender que é outro crime doloso contra a vida, diverso daquele capitulado na denúncia, então aí a gente usa ou emendácio ou mutácio libelli, conforme o caso, como diz Guilherme Madeira Desenho. Último ponto da aula de hoje, item 7, absolvição sumária do júri, né? A quarta decisão possível. Falei da pronúncia, da impronúncia, da desclassificação e agora a absolvição sumária do júri. Antes de avançar, deixa eu dar um bizu. Eu não gosto disso, não gosto de método mnemônico, acho meio bobo decorar assim, mas esse é válido, esse ajuda. Para entender os recursos cabíveis, você pode casar assim, ó, contra a impronúncia e contra a absolvição sumária, cabe apelação. Isso porque I e A de o I de impronúncia e A de absolvição sumária são vogais. E a apelação começa com A, que é vogal. Isso ajuda, tá, a lembrar. Agora, contra a impronúncia e contra a desclassificação, contra a pronúncia e contra a desclassificação, né? Pronúncia P, desclassificação D, né, que são consoantes, cabe rese, R consoante também. Ajuda, é um método mnemônico que eu reconheço que ajuda na hora H ali na prova, pode ser que ajude. Eu não gosto de decorar assim, mas tá bacana, né? Esse aí serve. Item 7 da aula de hoje, então, a absolvição sumária do júri. Vamos encerrar. A absolvição sumária do procedimento do júri é diferente da absolvição sumária do procedimento comum ordinário, a qual é pautada pelo artigo 397 do Código de Processo Penal. Embora parte da doutrina sustente que este artigo 397 pode ser utilizado no júri, assim, por exemplo, Gustavo Badaró, Guilherme Madeira Desenho e contra Paulo Rangel, mas parte da doutrina sustenta, então, que o 397 poderia ser utilizado no júri, o STJ tem decidido o contrário, tá? Concordando, então, com Paulo Rangel. A pretensão de que seja aplicado o 397 do CPP ao rito do júri não procede, tendo em vista tratar-se de procedimento regido exclusivamente pelas regras do artigo 406, na verdade, dos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal, consoante dispõe o 394, parágrafo 3º do mesmo diploma legal. Está na lousa julgado, STJ HC 172.925 do Estado de Santa Catarina. Eu acho essa saída até mais prática, para ser bem sincero. E com isso aí também concorda Norberto Avena, eu concordo com Avena, tá? Segundo o qual o procedimento do júri efetivamente encontra-se integralmente regulamentado nos artigos 406 a 497 do CPP. Então, aluno, aluna, quando você for estudar o procedimento do júri na lei seca, foca nisso. Vai no 406 e lê até o 497. Ali você vai ter tudo procedimentalmente falando do júri. Claro,
Tutela recursal, essas coisas, estão fora, mas o grosso está aí. Foca nisso que vai dar certo, tá bom? Tal como reza, segue Norberto Avena, o artigo 394, parágrafo 3º desse diploma, não comportando, após recebida a denúncia ou a queixa, a aplicação de disposições pertinentes a qualquer outra modalidade procedimental. É o que diz então Norberto Avena. A prevalecer tal entendimento, e eu acho que prevalece mesmo na prática, só é aplicável no júri para fins de absolvição sumária, o artigo 415, que é a absolvição sumária do júri. O 415 do CPP diz, caput, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando, número 1, inciso 1º, né? Provada a inexistência do fato. 2. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. 3. O fato não constituir infração penal. 4. Demonstrada causa de isenção da pena, ou melhor, causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. E aí o parágrafo único, importantíssimo, tomem cuidado com isso, diz o seguinte: não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Fiquem atentos com esse parágrafo único aí do 415, ele é muito importante, ele cai bastante em prova, tá? Decora essa regra aí. Próximo encontro, encerro esse aqui, e no próximo encontro a gente vai estudar a preparação do processo para o julgamento em plenário. A gente vai começar a ficar mais procedimental, talvez. A gente vai ver como é que o júri funciona na prática mesmo. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.